Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Há 2000 anos. Esta obra belíssima, ditada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que todos possam usufruir dos ensinamentos trazidos a nós, independente do momento, independente do dia, que poderão assistir a esse estudo, né? Então, para trazermos, como de hábito, a ambiência adequada ao nosso estudo, vamos ler uma passagem do livro Vinha de Luz, também da autoria espiritual de Emmanuel, trazido também pela psicografia de Chico Xavier. Então, hoje leremos a mensagem número 16, intitulada Tu, porém. O versículo destacado está na Epístola de Tito, são palavras de Paulo, né? Então, essa epístola é a carta do apóstolo Paulo, endereçada ao seu filho na fé, Tito, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vamos ver o que Emmanuel tem para nos dizer sobre essas palavras de Paulo de Tarso. Desde que não permaneças em temporária inimição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão à palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas, ou seja, quem faz uso frequente da ironia, buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam, de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigimo-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração, no entendimento evangélico, nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desornadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Então vamos elevar nosso pensamento ao alto. Amado Mestre Jesus, Espíritos benfeitores,
o anjo guardião de cada um de nós. Requisitamos-lhes a presença para mais essa noite de estudo, onde pretendemos ampliar nossa compreensão para aprender todas as lições que nos serão narradas, que nos serão trazidas nas linhas e entrelinhas da história contada a nós por Emmanuel. Que possamos assimilar todas essas lições e que a noite de estudo se transforme num momento de muita luz. Que assim possa ser, graças a Deus. Então é isso, amigos. E como de costume, também vamos retroceder no estudo um pouquinho, né? Para nos situarmos na história, só para relembrar. Então, nós, no estudo anterior, vimos a conversa de Flamínio e Públio, né? Públio voltou a Roma com a família por causa do péssimo estado de saúde de Flamínio. E o capítulo se intitula, né, A Morte, né, de Flamínio. Então, ele encontra doente, os dois se juntam, conversam, e nessa conversa, Flamínio conta que, a exemplo de Públio, ele também teve um sonho muito revelador. E nesse sonho ele se vê junto a Públio. E Públio, naquela personalidade, né, do seu bisavô, Públio Lentulus Sura. E os dois juntos praticam iniquidades. Mas ele conta que fica muito impressionado com a frieza de Públio ao levar ao martírio muitos condenados, muitos acusados por ele, cegando-lhe os olhos a ferro quente e querendo assistir aquilo, assistindo na realidade. E que isso marcou muito Flamínio nesse sonho. E diante dessa narrativa, Públio releva, diz para o amigo que não era nada disso, que ele deve ter ficado impressionado com as histórias que Públio contou, mas Flamínio percebe, né, que ele está querendo somente ser um bom amigo, tranquilizar o coração de Flamínio, né? Ele conta também a Públio as suas preocupações com os dois filhos, Plínio e Agripa, porque vivem um momento em que a sociedade, o império, está muito depravada e que os dois vivem nessas de más companhias e vivendo de festas e de orgias, né? Isso tudo o preocupa muito, porque ele sabe que vai morrer, e como ficar a Calpurnia, né, sua esposa, sem os dois filhos para cuidá-la, já que eles estão vivendo desregradamente. Então ele divide com Públio a sua preocupação, né? Fala também que o quanto gostaria de ver Plínio, né, casado com Flávia, para unir as famílias, como ele sempre quis. Ele sempre teve essa vontade de ver a família unida pelo matrimônio dos dois. E fala também que lamenta, mas que ele parece que Plínio está comprometido, né, com a filha do tio Salvio, o tio de Públio, Aurélia, filha de Fúlvia com Salvio, né? E que a Calpurnia não gosta dessa união,
né? Não é a favor desse casamento. Daí depois, então, vimos mais alguns momentos em que a família retorna para ver o amigo e ele desencarna. E nesse desencarne, todos estão à volta de seu leito e a presença de Lívia para aquele momento, né, para aquela situação é maravilhosa, porque mostra que ela tem a visão espiritual do que se passa ali naquele momento, e ela é quem está realmente equilibrada em prece, e vê ninguém mais, ninguém menos do que o querido amigo, o ancião Samião, presente, participando, auxiliando no desencarne de seu querido amigo Flamínio, né? É um momento muito, muito bonito. E termina assim, e depois entramos então no capítulo seguinte, o segundo capítulo, que é intitulado Sombras e Núpcias. E esse capítulo começa, né, com as cerimônias, o funeral de Flamínio, onde foi muito concorrido, e onde Emmanuel destaca na sua história, na sua narrativa, a presença do prétor Flávio, Sálvio, né, tio de Públio, sua esposa Fúlvia e a filha Aurélia. E Aurélia e Fúlvia, né, se incomodam, né, com a forma como elas veem Plínio tratando, né, cuidando de Flávia. A proximidade dos dois, isso provoca um grande ciúmes em Aurélia, né? E então, quando saem dali, diante de toda essa situação de Plínio com Flávia, Fúlvia mostra para nós como ela ainda se mantém, ela não cresceu em nada, né? Ela não se modificou nesses anos. E ela começa a contar para a filha a sua visão, o seu ponto de vista de toda a história, né? Da visão deturpada que ela tem de Lívia, das maledicências, aguçando então com elas a curiosidade de sua filha, que fica espantada, ela não podia imaginar, não é? Que Lívia, a esposa do senador, fosse leviana. Então, ela conta, a Aurélia, né, que o culpado, vamos dizer assim, da vinda deles, do retorno deles para Roma, saindo da Palestina, deixando tudo aquilo que era importante para eles lá, foi por culpa de Públio Lentulus, né, do senador. E o que não deixa de ser verdade, né? Ele realmente pediu a Flamínio que intercedesse neste assunto, porque ele queria ficar distante da figura de Fúlvia, porque foi ela que trouxe toda a história de Lívia, né, para ele, que ele acreditou, que o fez ver aquela cena que no estudo anterior nós retomamos, né, dela saindo do gabinete de Pilatos, só que ela tinha ido para pedir por Jesus, né? Mas Fúlvia mostra aquilo como ela saindo de um encontro, né, amoroso com Pilatos. Daí, então, ela culpa ainda o casal até pela morte de Sulpício Tarquínios, que ela traz como um grande mistério aquela morte, né, lá na Samaria, e ainda traz a queixa, né, do grande homem
Pilatos, né, que também por conta das denúncias de Públio, foi banido e foi enviado para Viena, onde morreu por suicídio. Então, tudo isso ela conta para sua filha, e a Aurélia, né, trazendo sempre um enfeite, né, uma história a mais, todo um drama, né, para difamar a família Lentulus, né? E podemos também, pela discussão que as duas têm, podemos ver o tipo de educação que Fúvia estava dando para sua filha Aurélia, né? Que vivia em festas, em circos, e já tinha dado liberdades a Plínio, né? Então, isso pegou de surpresa a mãe, né? E daí nós paramos nesse ponto, então, que nós vamos ver agora os conselhos que Fúvia dará à sua filha Aurélia, né? Mais uma vez eu peço desculpas e eu esqueci de retirar o banner da mensagem do Vinha de Luz. Mas vamos lá. Então, nessa versão, nessa publicação, nós estamos, então, na página 189. 189 para quem tem essa edição do livro. O primeiro parágrafo. E vamos ler assim. Palavras de Fúvia para sua filha, Aurélia. Bem sabes que o primeiro problema da vida de uma mulher da nossa época se resume, antes de tudo, na obtenção de um marido, porque os tempos são maus e não podemos dispensar a sombra de uma árvore que nos abrigue de surpresas penosas entre as asperezas do caminho. É verdade, mãe, respondeu a jovem totalmente modificada. Lembrando que ela está aqui totalmente modificada porque na conversa, né, anterior, ela estava exaltada e falando de uma maneira desrespeitosa com a própria mãe. Mercê daquelas astuciosas ponderações, né? O que me dizes é a realidade, e já que são tão grandes as tuas experiências, que me sugeres para a realização dos meus desejos? Antes de tudo, retornou Fúvia perversamente, devemos recorrer aos argumentos do ciúme, que são sempre muito fortes, quando existe um interesse mais ou menos sincero de conseguir alguma coisa. Vê se aproveitas, de conseguir alguma coisa em assuntos de amor. E já que te entregaste tanto ao filho de Flamínio, vê se aproveitas as primeiras festas de circo, provocando-lhe impulsos de inveja e despeito. Não tem sido cortejada pelo protegido do questor britânico? Aqui eu queria trazer, né, nós ainda não tivemos essa alusão a esse cargo, né, essa função, questor. Então, vou só dar uma pausinha aqui vamos ilustrar, né, para a gente poder compreender melhor. Esses são os magistrados da época: o cônsul, o pretor, o censor, o questor e o edil. Tá? Então, nós vamos aqui ver essa figura representando um questor, né? Então, ela fala aqui de não tem sido você, né? Não tem sido cortejada pelo protegido do questor britânicos. Então, esse questor tinha um protegido que estava cortejando a Aurélia, né? Nela, a conversa continua assim. Emiliano? Perguntou a moça interessada. Sim, Emiliano.
Trata-se igualmente de um bom partido, pois o seu futuro nas classes militares parece de ótimas perspectivas. Procura seduzir-lhe a atenção diante de Plínio, de modo a fazermos todo o possível para conseguir-te descendente dos severos, que afinal é o partido mais vantajoso de quantos apareçam. Mas se o plano falhar para nosso desgosto, resta-nos recorrer às ciências de Araxes, com seus ungüentos e artes mágicas. Pesado silêncio fizera-se entre ambas, no exame daquela perspectiva de recorrer mais tarde às forças tenebrosas de um dos mais célebres feiticeiros da sociedade de então. Dias se passaram sobre dias. Dias se passaram sobre dias, né? Porém, o filho mais moço de Flamínio não voltou a cortejar a filha do pretor Salvio Lentulus. E aqui, então, vamos lembrar, já que falamos no Castor, né? Vamos lembrar da função do pretor. Eram os magistrados, então, que tratavam das questões jurídicas. O Castor eram os magistrados que tratava das finanças de Roma, né? E o pai de Aurélia, era magistrado que tratava das questões jurídicas, o cargo de pretor, né? Daí, lembrando também que aqui, vamos voltar lá um pouquinho, na figura do cônsul, não é? O cônsul romano era o mais alto cargo da magistratura romana, né? Responsável pela administração do governo e do poder executivo. E tinha também poder sobre o exército. Então, ele, o cônsul, né, era o mais alto cargo de magistratura da Roma daquela época, né? Vamos ver aqui. É só mesmo para ilustrar, né? Vou retomar aqui o parágrafo. Dias se passaram sobre dias, porém o filho mais moço de Flamínio não voltou a cortejar a filha do pretor Salvio Lentulus, e quando daí a algum tempo voltou a frequentar os circos festivos e ruidosos, não teve grande surpresa encontrando, na intimidade de Emiliano Lúcius, aquela a quem se sentia ligado tão somente pelos laços frágeis e artificiais da lascívia, né? Da luxúria, da sensualidade e dos hábitos viciosos do tempo. Então, ele não se importou. Se elas pretendiam realmente provocar ciúmes em Plínio, não conseguiram. Porque o sentimento que ligava não era amor. Aurélia, todavia, não se conformava intimamente com o abandono a que fora votada, planejando a melhor maneira de exercer oportunamente sua vingança, porque Plínio, ante as vibrações cariciosas do amor de Flávia, Lentulha, parecia um homem inteiramente modificado. Afastara-se espontaneamente das bacanais comuns da época, fugindo igualmente dos companheiros antigos que o arrastavam ao torvelinho de todos os vícios e leviandades. Então, o amor por Flávia teve o poder de modificar. O amor é sempre assim, não é? Tem esse poder de nos modificar. Parecia mesmo que uma força nova o guiava agora para a vida, talhando-lhe de novo o coração para os ambientes cariciosos e lúcidos da família. No Palácio dos Lentulus, a vida transcorria com relativa tranquilidade. Calpurnia passava ali os primeiros meses, depois do falecimento do marido, em companhia dos filhos, enquanto Plínio e Flávia teciam o seu romance de esperança e de amor nas luzes da mocidade, sob a bênção dos deuses, de quem não se esqueciam na culminância radiosa da sua doce afeição. Então, Calpurnia
foi viver por esse período junto aos Lentulus, né, com seus filhos, para essa etapa, né, da recente desencarnação de Flamínio. Aliando-se das inquietações da época, Plínio recolhia-se sempre que possível aos seus aposentos no Palácio do Aventino, entregando-se à pintura ou à escultura, em que era exímio modelando em preciosos mármores belos exemplares de Vênus e de Apolo. Então temos a deusa do amor e a deusa da beleza, da perfeição, da harmonia, do equilíbrio e da razão, que eram dados a Flávia como recordação do seu intenso amor. Ela, por sua vez, compunha delicadas joias poéticas, musicadas na lira por suas próprias mãos, oferecendo as flores da alma ao noivo idolatrado, em cujo espírito generoso colocara os mais belos sonhos do coração. Apenas uma pessoa não tolerava aquele formoso encontro de duas almas gêmeas. Essa pessoa era Agripa. Desde o instante em que vira a filha do senador no porto de Ostia, pensou haver encontrado a futura esposa. Supunha-se o único candidato ao coração daquela jovem romana, enigmática e inteligente, em cujas faces coradas brincava sempre um sorriso de bondade superior, como se a Palestina lhe houvesse imposto uma beleza nova, cheia de misteriosos e singulares atrativos. Mas à vista dos projetos de casamento do irmão com Flávia, seus planos haviam fracassado totalmente. Debalde, em vão, presumira haver encontrado a mulher dos seus sonhos, porque a ternura, os caprichos dela pertenciam ao irmão unicamente. Foi por esse motivo que, de par com o retraimento de Plínio Severus dentro do lar, para a organização dos seus projetos futuros, Agripa se desviara para uma longa série de atos impensados, acentuando cada vez mais a feição extravagante da sua personalidade, preferindo as companhias mais nocivas e os ambientes mais viciosos. No curso dos seus desvios, numerosos, adoecera gravemente, inspirando cuidados à sua mãe, que se desvelava pelos filhos com o mesmo carinho de sempre. Vamos encontrá-lo desse modo por uma bela tarde romana, no mesmo terraço onde vimos Plínio Lentulus em amargas meditações nas primeiras páginas deste livro. Virações carinhosas, brisas cariciosas, refrescavam o crepúsculo ainda saturado dos clarões do sol formoso e quente. Ao seu lado, Calpurnia examina algumas peças de lã, deitando-lhe olhares afetuosos. Em dado momento, a veneranda senhora dirige-lhe a palavra nestes termos. Então, meu filho, rendamos graças aos deuses, porque agora te vejo muito melhor e a caminho do mais franco restabelecimento. Sim, mãe, murmurou o moço convalescente. Estou bem melhor e mais forte, todavia. Espero que nos transfiramos para nossa casa dentro de 2 dias, a fim de poder consolidar minha cura, procurando esquecer. Esquecer o quê? Perguntou Calpurnia, surpreendida. Minha mãe, respondeu o jovem enigmaticamente. A saúde não pode voltar ao corpo quando o espírito continua enfermo. Ora, filho, deves abrir-me o coração com mais sinceridade e mais franqueza. Confia-me as tuas mágoas mais íntimas, pois é possível que te possa dar algum consolo. Não, mãe, não devo fazê-lo. E assim falando, Agripa Severus, fosse pelo estado de abatimento que ainda se encontrava, fosse pela necessidade de um desabafo mais intenso, desatou em pranto, surpreendendo amargamente o coração materno com a sua inesperada atitude. Que é isso, filho? Que se passa em teu íntimo para sofreres desta forma?
Perguntou-lhe Calpurnia, extremamente penalizada, enlaçando nos braços carinhosos. Dize-me tudo, prosseguiu aflita. Não me oculte tuas mágoas, Agripa, porque eu saberei remediar a situação de qualquer modo. Mãe, minha mãe, disse ele então num longo desabafo. Eu sofro desde o dia em que Plínio me arrebatou a mulher amada. Desejada, desculpa. Sinto na alma uma atração misteriosa por Flávia e não posso conformar-me com a dolorosa realidade desse casamento que se aproxima. Acredito que se meu pai ainda vivesse, procuraria salvar minha situação, conquistando para mim esse matrimônio, com as resoluções providenciais que lhe conhecíamos. Esperei sempre, através de todas as venturas da mocidade, que me surgisse no caminho a criatura idealizada em meus sonhos, para organizar um lar e construir uma família. E quando aparece a mulher de minhas aspirações, eis que me arrebatam. E quem? Porque a verdade é que se Plínio não fora meu irmão, não vacilaria em usar e abusar dos mais violentos processos para atingir a consecução dos meus desejos. Calpurnia ouvia-o em silêncio, compartilhando das suas angústias e das suas lágrimas. Ignorava aquele duelo silencioso de sentimentos e somente agora podia compreender a moléstia indefinida que lhe devorava o filho mais velho avassaladoramente. Seu coração possuía, porém, bastante experiência da vida e dos costumes do tempo para juizar com o máximo acerto a situação e, transformando a sensibilidade feminina e os receios materiais em rígida fortaleza, respondeu-lhe comovida, acariciando-lhe os cabelos, uma doce atitude. Meu Agripa, eu te compreendo o coração e sei avaliar a intensidade dos teus padecimentos morais. Precisas, porém, compreender que há na vida fatalidades dolorosas, cujos problemas angustiantes devemos resolver com o máximo de coragem e paciência. Nem foi para outra coisa que os deuses nos colocaram nas culminâncias sociais, de modo a ensinar-nos aos mais ignorantes e mais fracos as tradições da nossa superioridade espiritual, em face de todas as penosas eventualidades da vida e do destino. Sufoca no teu íntimo esta paixão injustificável, mesmo porque sinto que Flávia e teu irmão nasceram neste mundo com seus destinos entrelaçados. Plínio ainda era uma criança de colo quando teu pai já projetava esse matrimônio, agora prestes a consumar-se. Sê forte, continuava a nobre matrona, enxugando-lhe as lágrimas silenciosas e tristes, porque a existência exige de nós, algumas vezes, esses gestos de renúncia ilimitada. Ergamos, todavia, nossas súplicas aos deuses. De Júpiter há de chegar para a tua alma ulcerada o necessário conforto. Agripa, depois de ouvir a voz materna, sentia-se mais ou menos aliviado, como se o seu íntimo houvesse serenado após uma tempestade dos mais antagônicos sentimentos. Considerou que as ponderações maternas representavam a verdade e preparava-se intimamente, ainda com penosa impressão psíquica que o atormentava, para resignar infinitamente com a situação dolorosa e irremediável. Calpurnia deixou passar alguns minutos antes de lhe dirigir a palavra novamente, como se aguardasse o efeito salutar das suas primeiras ponderações, revidando por fim. Não te interessaria agora uma viagem à nossa propriedade no Avênio? Bem sei que pela força da tua vocação e pelo imperativo das circunstâncias, teu lugar é aqui, como sucessor de teu pai, mas essa viagem representaria a solução de vários problemas urgentes, inclusive o teu caso íntimo. Agripa ouviu a sugestão com máximo interesse, replicando afinal: minha mãe,
Tuas palavras carinhosas me confortaram e aceito a sugestão, a ver se consigo encontrar o maravilhoso elixir do esquecimento. Contudo, desejava partir com atribuições do Estado, porque desse modo poderia demorar-me em Massília seria Marsella, né? Lá permanecendo com a autoridade que me será necessária em tais circunstâncias. E não poderias conseguir facilmente esse propósito? Acredito que não. Para demandar essa viagem com atribuições oficiais, apenas conseguiria os meus intentos em caráter militar. E por que não movimentarmos nossas prestigiosas relações de amizade para obter o que desejas? Bem sabes que, com o auxílio de Públio e do senador Cornélio Docos, Plínio aguarda promoção ao oficial em breves dias, com amplas perspectivas de progresso e novas realizações futuras no quadro das nossas classes armadas. Dizem mesmo que o imperador Cláudio, consolidando a centralização de poderes com a nova administração, se mostra satisfeito quando transforma as regalias políticas em regalias militares. A mim só me causaria orgulho e satisfação oferecer meus 2 filhos ao império para a consolidação de suas conquistas soberanas. Assim o farei, replicou Agripa, já de olhos enxutos, como se as sugestões maternas constituíssem brando remédio para as suas penosas preocupações. Aos poucos, escoavam-se no horizonte os derradeiros clarões rubros da tarde, que davam lugar a uma formosa noite cheia de estrelas. Amparado pelos braços maternos, o moço patrício recolheu-se mais confortado aos aposentos, esperando o ensejo de providenciar quanto aos novos planos. Após acomodá-lo convenientemente, voltou Calpurnia ao terraço, onde procurou repousar das intensas fadigas morais. Suplicando a piedade dos deuses, fixou nos céus constelados os olhos lacrimosos. Parecia que o coração lhe havia parado no peito para assistir ao desfile das recordações mais cariciosas e mais doces, embora com a mente torturada por pensamentos amargos e dolorosos. Mais de 6 meses haviam decorrido após a morte do esposo, e a nobre matrona sentia-se já completamente estranha na sociedade e no mundo. Fazia prodígios mentais para enfrentar dignamente a sua situação social, porquanto sentia, na sua velhice resignada, que o curso do tempo vai insulando, né? vai separando, isolando mesmo como uma ilha, né? Como se fosse uma ilha. Então, que o curso do tempo vai insulando determinadas criaturas à margem do rio infinito da vida. Sentia no ambiente e nos corações que a rodeavam uma diferença singular, como se faltasse uma peça do mecanismo do seu raciocínio para completar um preciso julgamento das coisas e dos acontecimentos. Essa peça era a presença do esposo, que a morte arrebatara. Era sua palavra ponderada e carinhosa, meiga e sábia. Então, nós estamos vendo aqui Calpurnia vivendo o seu luto, né? E nós vamos ver aqui que temos aqui sobre diante da morte dos nossos queridos, né? E diz assim: ante os mortos queridos, faze silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo o bem. A morte para a vida é apenas mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Do livro Fonte de Paz, autoria de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Então é assim que nós temos que nos portar diante da memória dos nossos queridos
que já foram, que já partiram para a pátria espiritual. E vamos ver também o que temos no Livro dos Espíritos, né, sobre esse período do luto, sobre a perda de entes queridos, como devemos nos portar. Na questão 936, a pergunta de Kardec: como as dores inconsoláveis dos que ficam na Terra afetam os espíritos que partiram? E os espíritos nos respondem: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e na confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que o deixou. Então, diante do luto, nós temos que nos policiar. Uma coisa é nós sentirmos saudade, né, buscarmos na memória as lembranças dos bons momentos, das feições, das palavras ditas, de situações vividas juntos, né? E lembrar e trazer essas lembranças com serenidade, com amor, sem desespero, né? Porque esse desespero toca eles, aqueles que já partiram, de forma dolorosa. Então, enquanto que os bons sentimentos levam a eles um lenitivo, uma paz, né? Então, nós devemos, e vemos aqui em Calpurnia, que isso não é uma questão de o espírita ver assim, não é? É do ser mais equilibrado, mais confiante em Deus, nosso caso, no Deus, Calpurnia, nos seus deuses, né? Então, ela realmente, ela acredita nos seus deuses, tem fé neles e traz a sua lembrança de forma doce, de forma suave, sem desesperos, né? Então, é essa maneira como nós devemos lembrar dos nossos queridos que já partiram para a pátria espiritual. Então, vamos retomar a nossa leitura aqui. Desde os primeiros dias de permanência na casa dos amigos, recebera de Lívia e Públio, em separado, as mais dolorosas confidências sobre os fatos da Palestina. Então, nós vemos aqui que tanto Públio quanto Lívia abriram seus corações e contaram todas as desventuras vividas na Palestina, né? Então, os fatos da Palestina, que lhes comprometeram para sempre a ventura e a tranquilidade conjugal. Mobilizando, porém, todas as suas faculdades de observação e análise, não conseguira pronunciar-se em definitivo quanto aos acontecimentos em favor da inocência de sua bondosa e leal amiga. Se aos seus olhos Públio Lentulus era o mesmo homem integrado no conhecimento de seus nobilíssimos deveres juntos do Estado e das mais caras tradições da família patrícia, Lívia pareceu-lhe excessivamente modificada nos seus modos de crer e de sentir. Então vamos lembrar que algumas páginas atrás nós ouvimos, né, Lívia tendo as suas preocupações de como seria seu retorno para Roma, porque ela estava diferente, ela tem consciência disso. Ela saiu de Roma, a mulher digna como sempre foi, mas viveu a experiência de Jesus. E como passar por essa experiência, convivendo com Jesus, sentindo dele o olhar, o magnetismo, e não se modificar, não é mesmo? Então, ela, quando soube que voltariam a Roma, por causa da saúde do amigo Flamínio, ela veio preocupada. Como que ela ia agir, como eles iriam percebê-la,
né? Porque ela sabia o quão diferente estava. E aqui nós temos Calpurnia percebendo essa diferença, né? Daí confundindo as coisas, né? E não pôde dar a Públio um parecer positivo da amiga, e estava tentando, né? Mas não conseguia compreender essa modificação de Lívia. E percebia que Públio tinha mantido todos os seus as suas tradições, né? E continua assim a história. Na sua concepção de orgulho e vaidade raciais, não podia admitir aqueles princípios de humildade, aquela fraternidade e aquela fé ativa de que Lívia dava pleno testemunho junto dos próprios escravos, dentro dos postulados da nova doutrina que invadia todos os departamentos da sociedade. Quanto desejava ela ter ainda o esposo ao seu lado, de modo a poder submeter-lhe aqueles assuntos íntimos, a fim de lhe adotar a opinião sempre cheia de ponderações e sabedoria. Mas agora estava sozinha para raciocinar e agir, com plena emancipação de consciência, e por mais que buscasse no íntimo uma solução para o doloroso problema conjugal dos amigos, nada podia dizer nas suas observações e no exame das tradições familiares cultivadas pelo seu espírito, com o máximo de orgulho e de cuidado. No céu, brilhavam miríades de constelações dentro da noite, acentuando o mistério de suas penosas divagações, quando a seus ouvidos chegaram alguns rumores de passos que se aproximavam. Era Públio, que, terminada a refeição, vinha igualmente ao terraço descansar o pensamento. Por aqui? Perguntou a matrona com bondade. Sim, minha amiga, apraz-me voltar em espírito aos dias que já se foram. Por vezes, aprecio o repouso neste terraço, a fim de contemplar o céu. Para mim, e de lá, dessa cúpula imensa e estrelada, que recebemos luz e vida, é lá que deve estar o nosso inesquecível Flamínio, embalado pelo carinho dos deuses generosos. E de fato, nobre Calpurnia, prosseguiu o senador atencioso, era este um dos lugares prediletos de nossas palestras e divagações, quando sempre lembrado amigo me dava a honra de suas visitas a esta casa. Foi ainda aqui que muitas vezes trocamos ideias e impressões sobre a minha partida para a Judéia, nas vésperas de minha prolongada ausência de Roma, há mais de 16 anos. Longa pausa sobreveio, parecendo que os dois aproveitavam as claridades suaves da noite com idêntica vibração espiritual, para descerem ao túmulo do coração, exumando as lembranças mais queridas em resignado e doloroso silêncio. Após alguns minutos, como se desejasse modificar o curso de suas recordações, exclamou a veneranda matrona. Lembrando-nos da tua viagem no passado, preciso avisar-te de que a gripa deve partir para Vênio tão logo se sinta restabelecido. Mas que motiva essa novidade? Perguntou o público com grande interesse. Há muitos dias venho refletindo na necessidade de examinarmos ali os numerosos interesses de nossas propriedades, mesmo porque, antes de morrer, era a intenção do meu morto cuidar pessoalmente desse assunto. A solução do problema, porém, é tão urgente assim? E o casamento de Plínio? A gripa não estará presente, porventura? Acredito que não, todavia, na hipótese de sua ausência, ele será representado por Saul, antigo liberto de nossa casa, que já nos mandou o mensageiro de Marcélia, comunicando sua presença à cerimônia. É pena, murmurou o senador sensibilizado. Devo dizer-te ainda mais, continuou a matrona com serenidade, que espero o prestigioso favor da tua amizade junto de Cornélio Docus, a fim de que consigas com o imperador Cláudio uma boa situação para o nosso viajante, que deseja partir com atribuições oficiais,
necessitando, para tanto, que sejam transformados em regalias militares os direitos políticos que lhe competem pelo nascimento. Não será difícil consegui-lo. A atual administração interessa-se muito mais pela valorização das classes armadas. Novo silêncio verificou-se na conversação, voltando o senador a exclamar, depois de longa pausa, como se desejasse aproveitar a oportunidade para a solução decisiva do seu amargo problema. Calpurnia disse ansiosamente: ao falar de minha excursão no passado, informaste-me da viagem forçada de nossa gripa no presente. E eu continuo a relembrar minha aventura desfeita, felicidade perdida que nunca mais voltou. O senador observava todas as atitudes psicológicas da sua venerável amiga, ansioso por surpreender um gesto de conforto supremo. Desejava que ela, como conselheira de Lívia, quase como a própria mãe desta, pelos laços eternos e sacrossantos do espírito, lhe dissipasse todas as dúvidas, falasse da inocência da esposa, proporcionando-lhe uma certeza de que o seu coração caprichoso e egoísta de homem estava enganado, mas em vão aguardou essa defesa espontânea, que não apareceu no instante necessário e decisivo. A respeitável viúva de Flamínio deixara no ar o mesmo ponto de dolorosa interrogação, murmurando com voz triste, enquanto uma réstia de luar lhe coroava os cabelos brancos. Sim, meu amigo, os deuses podem dar-nos a felicidade e podem retomá-la. Somos duas almas chorando sobre os sepulcros dos sonhos mais gratos do coração. Aquelas palavras desalentadoras penetraram no peito sensível e orgulhoso do senador, como um sabre afiado que o rasgasse vagarosamente, como um punhal, não é? Mas, afinal, minha nobre amiga, exclamou ele quase enérgico, como se esperasse resposta decisiva para a angustiosa indecisão da sua alma. Que pensas atualmente de Lívia? Públio, respondeu Calpurnia com serenidade. Não sei se a fraqueza seria um mal em certas circunstâncias, mas prefiro ser sincera. Desde as penosas confidências que me fizeste sobre os fatos que se desenrolaram na Palestina, venho observando nossa amiga de modo a poder advogar a causa da sua inocência perante o teu coração, mas, infelizmente, noto em Lívia as mais singulares e bem previstas diferenças de ordem espiritual. É humilde, meiga, inteligente, generosa, como sempre, mas parece menosprezar todas as nossas tradições familiares e as nossas crenças mais caras. Em nossas discussões e palestras íntimas, não me revela mais aquela timidez encantadora que lhe conheci noutros tempos, demonstrando, pelo contrário, demasiada desenvoltura de opinião a respeito dos problemas sociais que ela julga haver resolvido o contato de uma nova fé. Suas ideias me escandalizam com as mais injustificáveis concepções de igualdade. Não hesita em classificar nossos deuses como ilusões nocivas da sociedade, para a qual tem em todas as palavras as mais severas recriminações, revelando singulares modificações de pensamento, indo ao extremo de confraternizar com as próprias servas de sua casa, como se fores uma simples plebeia. Seria uma perturbação mental, depois de alguma queda em que a sua dignidade individual fosse chamada uma rígida reação? Seriam talvez influências do meio ou mesmo das escravas com quem se habituou a conviver nessa prolongada ausência de Roma? Não sei. A realidade é que, em consciência, não posso manifestar-me, por enquanto, em definitivo, sobre as tuas amarguras conjugais, aconselhando-te a esperar melhor as demonstrações do tempo. Depois de ligeira pausa, terminou a velha matrona suas observações, inquirindo com interesse. Por que permitisse o ingresso de Lívia nessas ideias novas, deixando-o à mercê desse reformador judeu conhecido como Jesus de Nazaré? Tens razão, murmurou Públio Lentulus, extremamente desalentado. Mas o motivo
baseou-se em circunstâncias imperiosas, porque Lívia acreditou que o profeta Nazareno nos havia curado a filhinha. Foste ingênuo, porque não podias admitir essa hipótese, em face da evolução dos nossos conhecimentos, salvando dessas perigosas influências espirituais o espírito maleável da tua mulher. Está comprovado que esse novo credo preconiza atitudes mentais humilhantes, subvertendo as mais íntimas disposições das criaturas que o aceitam. Homens ricos e da ciência, que se submetem a esses odiosos princípios dentro do império, em favor de um reino imaginário, parecem embriagados de um veneno terrível, que os faz esquecer e desprezar a fortuna, o nome, as tradições e a própria família. Colaborarei contigo, afastando Flávia desses prejuízos morais, levando-a para minha companhia, tão logo se realize o casamento de nossos queridos filhos, porque é verdade que, quanto a Lívia, tudo já fiz para convencê-la inutilmente. Entretanto, minha boa amiga, murmurou o senador sensibilizado, como a defender-se perante a pobre Patrícia. Observo que Lívia continua a ser uma criatura simples e modesta, sem exigir de mim coisa alguma que atinja o terreno do exorbitante ou do supérfluo. Nesses quase 17 anos de íntima separação dentro do lar, somente me solicitou a licença precisa para prosseguir em suas práticas cristãs juntas de uma antiga serva de nossa casa. Permissão essa que fui obrigado a conceder, considerando a continuidade de sua renúncia silenciosa e triste no ambiente familiar. Também considero que é pedir muito pouco, mormente agora que todas as mulheres da cidade, segundo o costume, exigem dos maridos as maiores extravagâncias e luxo do Oriente. Contudo, cumpre-me aconselhar-te, a ti que conservas intactas as nossas tradições mais queridas, esperares mais algum tempo antes de esqueceres as eventualidades dolorosas do passado, de modo a observarmos se Lívia virá a beneficiar-se com a continuidade de nossas atitudes, voltando finalmente ao seio de nossas tradições e de nossas crenças. Doloroso silêncio se fez então sentir entre ambos após essas palavras. E nós vamos fazer a nossa pausa aqui para prosseguirmos no nosso próximo encontro na semana que vem. E agora, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao nosso amado Jesus, nosso Mestre. Jesus, amado Mestre, estivemos aqui unidos, seguindo a trama de tantas vidas, vendo o destino de cada um prosseguir. E queremos aprender, queremos trazer para nós as lições trazidas no estudo de hoje. Que nós possamos trazer para os nossos corações as palavras, os sentimentos, os conselhos. Sê conosco, Senhor. Que a Tua luz abençoe os nossos lares, os dias que teremos à nossa frente até o nosso próximo encontro. Que a Tua presença seja uma constante entre nós. Abençoe os nossos queridos, os nossos amores, e aqueles todos com quem convivemos.
Que assim possa ser, graças ao bom Pai. E aqui ficamos então, amigos queridos, e nos reuniremos na próxima semana para dar continuidade ao estudo de há 2000 anos. Fiquem todos com Deus, na presença do Bom Mestre. Muita paz.